Começar com o texto. Vou colocar o texto no ar e a gente vai lendo pelo texto aqui, ó. Ah, não. Espera aí, gente. Bom, acho que vai funcionar. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. Mudou o slide aí, né? Sim. Em modo exibição, mas eu esqueci. Mas vamos lá. Senhor, nos ajuda nesse nosso bate-papo de hoje. Nos seja muito edificante, nos ajude. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Portanto, irmãos, Romanos capítulo 12, versículos 1 a 8. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora começa o tema Espírito Santo na carta de Paulo aos Romanos. Por isso, Paulo vai dizer, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pois bem, o texto de Romanos, que eu vou pela sequência, tá? Atos, Romanos, Coríntios, e nós vamos andando para frente. Dentro dessa perspectiva de Paulo aos Romanos, é muito diferente daquilo que a gente imagina de Espírito Santo quando a gente fala de Espírito Santo. Porque quando a gente fala de Espírito Santo, a gente imagina dons carismáticos, poder, unção, a gente levitando, falando em línguas e profetizando o futuro e coisas grandiosas, sabe? Isso está tanto dentro do nosso imaginário que quando a gente vai num culto que tem aquela emoção, aquela coisa toda, eu vou falar assim, pô, que unção, hein? Que presença do Espírito Santo. Mas aqui eu vou colocar uma outra apresentação para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Aqui, a posição que a gente percebe é bem diferente. O Paulo vai começar dizendo assim, primeiro, né? Não se considerem melhores do que realmente são. Provavelmente, lá na igreja em Roma, devia ter algum problema nesse sentido das pessoas dentro do universo da igreja terem talvez um orgulho, um sentimento de que é melhor do que o outro, de desprezo por alguém. E aí Paulo já começa falando assim, que a gente não pode se considerar melhor do que os outros. Então já é um sinal da presença do Espírito Santo de Deus em nós, é esse aí. Temos que ser honestos na nossa autoavaliação. Primeiro em relação à nossa fé, no Evangelho de Cristo, é isso que Paulo vai dizendo, depois em relação aos nossos dons. No comentário do John Stott, ele vai dizer assim, ó,
Só fechar a porta aqui, porque sabe como é que é, né? Uma casa que tem cachorro, só o sangue do cordeiro para ajudar. Mas tá bom. O John Stott, no comentário aos Romanos que ele tem, ele vai dizer assim, que Deus dá a diferentes cristãos uma porção variável de fé. Na lista de dons de Coríntios, a fé, ela é um dom de Deus. E o Cranfield, que é um outro comentarista que também fala a respeito da carta aos Romanos, vai dizer assim, que a fé salvadora, a fé que nos faz crer em Cristo, a fé salvadora no Cristo crucificado, ela é a mesma para todo mundo, ou seja, todo mundo tem a mesma fé, a fé no Cristo crucificado, e somente nele e na misericórdia dele, e somente ele pode capacitar a gente a medir a nós mesmos com moderação. O Stott vai dizer que Deus vai dar a diferentes cristãos uma porção variável de fé, e o Cranfield vai ser um pouco específico, dizendo assim, há um tipo de fé que é a fé salvadora, que essa é igual para todo mundo. E o Stott vai dizer, deve ter um tipo de fé, e há um tipo de fé que transcende essa fé do crer em Cristo para a salvação, e que é essa manifestação de um dom. Tem gente que tem uma fé que é diferente, assim, né? O cara parece que ele não tem crise, não passa luta, qualquer coisa assim. E uma coisa importante que Paulo diz aqui para a gente é que o reconhecimento de que Deus é quem concede os dons é indispensável para termos um conceito equilibrado acerca de nós mesmos. Ou seja, o Paulo vai dizer assim, pela graça que me foi dada, ele tem um entendimento assim, dons que possam se manifestar em mim foram dados por Deus, é graça de Deus para mim. Então, o dom não é uma coisa que eu desenvolvo, dom não é uma coisa que eu conquisto a partir de uma vida santa, casta ou qualquer coisa assim. Dom não é fruto de uma ação piedosa, de vida espiritual, de qualquer coisa assim. Dom é graça, é dádiva, é um presente de Deus. Deus dá para as pessoas. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou pensar assim, tenha eu 1 ou 10 dons, eu não sou melhor do que o outro. Tenha o outro 1000 dons, ele não é melhor do que eu. Ou seja, todos nós temos dons dados pelo Espírito Santo, e isso nos é dado para que cada um de nós possamos servir no corpo, que é o corpo de Cristo. É isso que diz os versículos 4 e 5 que nós lemos. Todos somos corpo e pertencemos uns aos outros. Os diferentes dons dados ao corpo nos tornam um, e eles nos ligam, fazendo com que exista entre nós uma interdependência entre nós, corpo de Cristo. E aqui eu vou ser específico e falar sobre o corpo de Cristo local, igreja local. É nisso que eu acredito, sabe? Eu acredito na igreja local ali como um povo reunido numa irmandade, comungando do corpo, do sangue, servindo uns aos outros e manifestando dons para o benefício do outro e dos outros, e recebendo também o benefício do dom em si, que está na vida do outro, manifesto na vida do outro. Então há uma interdependência, nós dependemos uns dos outros no exercício comunitário da nossa fé. E isso é importante da gente pensar. Nesses tempos de gente machucada com igreja, de desigrejado e essas coisas todas, de gente muito desacreditada de igreja e já cansada e coisa desse tipo, eu sou um defensor, né? Eu acredito, eu amo a igreja, eu acho imprescindível. E olhando para esses textos de Paulo, a gente vai perceber que não é só imprescindível, né? É assim que Cristo nos fez discípulos dele, nos constituiu todos o corpo dele. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, nós dependemos uns dos outros para que a nossa vida cristã se desenvolva. Então, a nossa fé cristã é essa fé comunitária, onde os
os crentes dependem uns dos outros. Aí, aqui em Romanos, ele vai citar 7 dons, tá? 7 dons. E ele usa duas palavras do grego que eu coloquei aqui para vocês. Ele vai dizer que a graça concedeu a ele dons. Quando ele diz a graça, está dizendo caris, ou charis, do grego. E ele vai dizer, concede diferentes dons, que são charismatas, ou carismatas. Daí vem os dons carismáticos, porque carismata, em grego, pode ser traduzido como dom. E graça é caris, porque tanto caris quanto carismata estão falando de alguma coisa que foi dada, que foi ofertada, um presente, uma dádiva. A graça é uma dádiva de Deus para nós. Graça da salvação, a graça de nós termos acesso a Ele. A graça nos alcançou. E a graça não foi coisa que nós merecemos. Nós não procuramos a Deus e nós o encontramos. Ele veio até nós. E por que ele veio até nós? Por qual motivo? A troco de quê? Para ganhar o quê? Eu vou dizer, não foi nada. Ele fez isso de graça. Fez isso por amor. Caris. E ele vai conceder dons, carismatas. Então, isso aqui é importante para a gente perceber que tudo que nós somos diante de Deus e da igreja não diz respeito a nós, mas diz respeito a Deus, porque tudo que temos e exercemos, o exercemos na dádiva de Deus. Nós recebemos a graça da salvação, recebemos dons carismatas, que são a ação dessa bondade de Deus para nós, e nós exercemos esses dons em serviço do outro e do próximo. Então, a gente pode meio que dividir esses 7 em 2 levas, né? Ele fala de profetizar, ensinar e encorajar, que está ligado ao falar, né? Quando eu profetizo, quando eu ensino, quando eu encorajo. E outros 4, servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Esses todos eu vou pensar que eles estão ligados à ação de servir. Eu contribuo é serviço, eu lidero é serviço, eu mostro misericórdia é serviço. E aqui, gente, é uma coisa muito simples e que a gente nunca pensa nisso como sendo o dom do Espírito Santo. No versículo 6, ele vai falar de profetizar, né? Falar sobre a inspiração divina, e Paulo vai dizer, de acordo com a medida da fé. Então, eu vou dizer para você que quando um pastor está pregando, quando ele está anunciando o evangelho de Cristo, ele está profetizando, ele está falando a respeito de Deus. Ele está expressando aquilo que é a vontade de Deus e a palavra de Deus. A gente sempre pensa em profecia como alguma coisa escatológica, né? Previsão do futuro, o número do CPF, sei lá, essas coisas todas. Sim, eu acho que existe esse ingrediente, né, do dom de profetizar. Mas olha só, no Antigo Testamento, o profetismo do Antigo Testamento, ele é interessante, porque Deus chama o profeta, João Batista, Jeremias, Isaías, e aí vai. Os profetas que Deus chama, eles não têm ligação com a instituição religiosa, vou usar esse termo, tá? É um anacronismo, mas eu vou usar esse termo. Os profetas não saem do meio dos sacerdotes ou dos levitas, não é alguém ligado ao tabernáculo ou ao templo. Os profetas que Deus chama, eles são chamados do nada. Então você tem de um lado sacerdotes, levitas, o tabernáculo ou o templo, e todo o serviço que cabe dentro desse exercício religioso de Deus para o povo. Mas quando Deus chama um profeta para falar, esse profeta não tem ligação com a religião. Então esse profeta que Deus levantou, e Deus fala assim, vai lá e fala isso, esse profeta de Deus é alguém que vai denunciar
alguma mazela na vida religiosa, vai denunciar alguma mazela na vida do povo, ou vai até exortar o rei. Então, o profeta é alguém que não tem, eu vou usar um termo esquisito aqui, ele não tem o rabo preso com a religião, com o rei ou qualquer coisa assim. Ele foi alguém que Deus chamou, pôs a palavra na boca dele e ele veio transmitir a palavra de Deus. Então, é direto de Deus para ele e dele para o povo. O profetismo hoje, a gente pode entender da seguinte maneira: Deus, através da sua palavra, vai falar com o profeta, e o profeta vai falar com o povo. Então, se no Antigo Testamento Deus falava com o profeta face a face, sei lá, falava ao ouvido dele, hoje Deus nos fala através da palavra. E é ali que o profeta vai ouvir Deus, e é assim que ele vai levar a profecia para o povo. Então, e aqui são dois, perceba que são dois caminhos diferentes, né? O sacerdote, ele representa esse povo aqui diante de Deus. O profeta representa Deus diante desse povo. Então, o profeta, o profeta traz lá de cima a mensagem para o povo. E o sacerdote pega esse povo aqui de baixo e apresenta ele para Deus. São dois caminhos e duas ações, dois exercícios diferentes. Os profetas, tanto no Antigo quanto no Novo, devem ser acreditados e obedecidos, né, pela igreja. Mas eles também devem ser pesados e testados. Tem vários versículos aí para a gente depois passear. Eu vou colocar esse PDF aqui lá no grupo para vocês, no grupo do WhatsApp, tá? Então, não é porque o profeta disse que é de Deus. Eu preciso checar isso aqui, vou ver se o que ele está falando tem a ver com a palavra que nos foi revelada, com as escrituras, porque se ele fala alguma coisa que se choca com as escrituras, ele não está falando da parte de Deus, né? Então, eles devem ser queridos e obedecidos, mas eles podem ser pesados e testados, para a gente não cair em engodo. Porque pode ser que o profeta, num ímpeto de boa vontade, de pensamento positivo, até de amor, sabe? Pela pessoa que está ali ou pelas pessoas, ele pode, de repente, falar alguma coisa que não veio de Deus, mas está no coração dele que ele gostaria muito que acontecesse. Eu não vou julgar aqui, fazer um juízo de valor, tá? E julgar o coração, porque a gente não conhece o coração. Mas se uma palavra vem nesse sentido, ela não é de Deus. Ela pode ser muito boa, mas ela não é de Deus. Então o profeta pode ser movido pelo que Deus disse, ele pode ser movido pelo seu coração mesmo, por um sentimento de amor, de carinho, qualquer coisa assim. E a gente tem casos em que o profeta é movido pela ganância mesmo e pelo dinheiro. O segundo dom que Paulo fala aos romanos é o dom de servir, está no versículo 7. Aqui a gente sabe a palavra diaconia, que é um verbo no grego, né, o diaconel, eu sirvo, ela é usada para vários ministérios, né? Quando a gente passa por Atos 6, você pode voltar lá depois, tanto o apóstolo quanto os diáconos estão diaconando. Os apóstolos vão diaconar a palavra e os diáconos vão diaconar as mesas. É assim que funciona. Então, se o meu dom é servir, eu vou servir com dedicação, porque eu sei que essa é a minha função. Eu estou aqui para servir a comunidade, para servir as pessoas, é o meu prazer, é o que eu sei fazer, eu faço isso com amor. Então, quando a gente identifica essa pessoa dentro do corpo, eu vou entender que Deus deu a ela esse dom. E a gente vai reconhecer isso. E ela vai servir a comunidade. Há quem tem o dom de ensinar. Então, Paulo vai dizer, ensine bem, com critério, com zelo pela palavra, não fique enrolando, qualquer coisa assim, né? Eu até pus uma observação aqui, talvez seja o dom mais necessário hoje, né? Aquele que ensina
com temor de Deus e com zelo pelo que Deus diz, com a preocupação de ir para o texto e de ver o que o texto está dizendo, e de conhecer a história, a época e a cultura, e poder trazer esse ensino com, com muito temor e com qualidade, eu penso que seja uma necessidade hoje. Aquela coisa que o apóstolo João fala, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine, acabou virando um mantra na igreja evangélica de que o líder, o pastor, o evangelista, seja quem for, ele não precisa fazer seminário nem nada, porque o Espírito Santo vai ensinar ele vai falar cheio do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, e aí eu corro o risco de falar aquilo que não está na palavra. E se eu hoje sou um profeta, e eu vou buscar na palavra de Deus a profecia para dar para o povo, ou seja, é na palavra que Deus se revela, e a palavra é a fonte dessa revelação para mim, para que eu possa falar disso para o povo. Se eu não conhecer essa palavra, do que eu estou falando? Né? Se não é essa palavra que move meu coração para que eu ensine as pessoas, eu estou ensinando o quê? Né? Eu estou falando do quê? Então, a gente percebe que são dias que a igreja carece de boas pessoas dispostas a ensinar, né, que tenham esse dom. O dom de encorajar, seja no púlpito um pastor, seja lá na sala do departamento infantil, lá na cantina da igreja, no banheiro onde duas pessoas podem se encontrar em frente ao espelho, onde quer que seja. Tem gente que tem de Deus, dado pelo Espírito Santo, o dom de encorajar as pessoas. Seja numa exortação em amor, num conforto, numa conciliação, num consolo, na manifestação de amor, trazendo novas forças aos desanimados. Isso é um dom do Espírito. Tem gente que não consegue nem puxar assunto, conversar com outra pessoa. E tem gente que consegue, na fila do banco, já conversar com a pessoa, descobrir a vida inteira dela, orar, aconselhar, marcar visita, visitar e ainda chamar para o Natal, né? Para as festas. Então tem gente que tem esse dom do Espírito Santo. Eu encorajo pessoas. Há o dom de contribuir. Interessante isso aqui. Há um dom do Espírito que é dado para as pessoas para que elas tenham um coração disposto a contribuir. Sabe? Que coisa louca, né? Ofertar, dar, distribuir, ser generoso. Muito interessante isso aqui, né? Que como Deus, no meio da jornada da igreja, ele vai levantando pessoas capazes, vai dando a elas esses dons, esse dom, e ela vai contribuir para a igreja, né? Para o corpo. O sexto dom de liderar, e aqui, não obstante toda a capacitação pós-moderna, moderna, em cursos de liderança, em coaching, e em tanta coisa, eu acho que Paulo, quando fala aqui sobre o dom de liderar, eu penso ser além das capacitações humanas e técnicas tecnológicas. É essa capacidade de você agir com zelo, um sentimento de cuidado pelo outro, de socorrer o outro nas necessidades dele. Então, por conta desse zelo, desse cuidado, dessa capacidade de socorro, essa pessoa lidera, ou seja, ela recebe esse dom do Espírito e isso vai trabalhar dentro dela para que ela seja um líder dentro da comunidade, do lar, onde quer que seja, né? Então, há um dom dado por Deus para pessoas liderarem. E, por último, Paulo vai dizer que mostrar misericórdia é um dom do Espírito Santo também. E quem tem esse dom, faça isso com alegria. Eu acho que eu penso que a misericórdia é alguma coisa que a gente busca, pede, desenvolve,
mas eu vejo também que há pessoas que têm isso como um dom distinto e assim, diferente. Eu conheço um pastor Paulo Capelletti, que certa vez ele, na igreja, tipo uma moradora de rua, assim, uma pessoa em situação de rua, começou a frequentar a igreja começou a ajudar, dar roupa e não sei o quê, e aquela pessoa foi melhorando, tal, e o pastor evangelizando e discipulando, e aí um dia a pessoa sumiu e o pastor foi atrás da pessoa e encontrou a pessoa, e aí a pessoa falou assim, sabe o que é, pastor? Eu ia para a igreja, me sentia muito bem, muito feliz, mas quando eu saía da igreja, as pessoas, cada uma delas iam para suas casas, e eu ia achar um lugar para estender um papelão e dormir embaixo de alguma marquise. Não era sempre que eu conseguia tomar um banho, me sentia incomodado em ir à igreja, e, e aí uma pessoa do tráfico me abordou aqui na comunidade, me ajudou, agora eu tenho onde morar, agora eu tenho um salário, e, e a pessoa, não com um sentimento revanchista, nem por maldade, ela disse assim para o pastor, a igreja perdeu. E isso foi de tal maneira marcante na vida dele, que ele se dispôs a agir com misericórdia de uma maneira que eu acho que extrapola, é dom do Espírito, né? Ele abriu a casa dele, colocou moradores de rua para morar lá dentro, e desde então, e lá se vão muitos e muitos anos, mais de década, ele nunca mais morou sozinho em casa com a família. Ele criou os filhos dele junto com todo tipo de pessoa. Hoje eles têm não vou dizer que é uma fazenda, é uma chácara acho que é Ferraz e Vasconcelos, onde as pessoas moram lá, e ele tem um trabalho com morador de rua, com viciados e tudo mais, né? E o último estágio é a pessoa realmente estar lá com ele para tirar documento e voltar para a vida. Mas, assim, eu tenho muita misericórdia, mas eu não sei se eu conseguiria abrir a minha casa, sabe? Para que as pessoas morassem aqui comigo. Então, eu acho que há um dom que vai além, assim. Todo mundo tem misericórdia, mas abrir sua casa para todo mundo morar dentro, e você educar e criar seus filhos debaixo do mesmo teto que um bandido, que um assassino, que um viciado, você tem que, você tem que ter um dom do Espírito. Então, Paulo vai dizer aos Romanos a respeito disso. Então, quando a gente olha para esses dons de Romanos, eles são bem diferentes desses que as pessoas costumam buscar, por exemplo, nos cultos do Espírito Santo. Hoje é culto do Espírito Santo, vai descer a unção, eu vou lá. São dons muito mais ligados ao exercício de você servir a comunidade ou falar à comunidade do que manifestações gloriosas de unção e poder. Mas, dentro do nosso universo de entendimento da pessoa do Espírito Santo, eis aí 7 dons que o Espírito Santo distribui para que as pessoas que recebem sirvam os outros dentro da igreja. Por isso que eu vou dizer que quem tem um dom se tornou servo da comunidade. E servo no Novo Testamento é escravo, né? É isso aí. O plenário está aberto. Pode falar, Izir.